Talvez você acredite que seu destino já está definido, que riqueza e felicidade são privilégios para poucos. Mas imagine se eu lhe dissesse que isso é falso, e se tudo que aprenderam sobre esforço, fortuna e merecimento for, na verdade, o que o impede de progredir. Já questionou por que pessoas inteligentes lutam incessantemente sem alcançar seus objetivos? Eu também me perguntei, e a resposta mudará tudo. Já considerou que talvez nunca teve a oportunidade de escolher como viver? Desde o seu nascimento, algo foi instalado em você, uma programação, um conjunto de convicções, ideias e comportamentos que não criou, mas que moldam suas decisões até hoje. E o mais surpreendente, geralmente você nem percebe. Como uma semente de carvalho se torna um carvalho, você vive de acordo com o que foi programado para crer, sentir e fazer. A diferença é que, ao contrário da semente, você pode modificar essa programação. Porém, quase ninguém o faz. Por quê? Acreditam que suas vidas são assim devido às circunstâncias. Pensam que não têm recursos porque nasceram em pobreza, que não têm sucesso por falta de educação, que não têm tranquilidade porque a vida foi difícil. Mas posso afirmar, porque vivi isso, que tudo isso reflete um paradigma inconsciente. Fui programado, assim como você, programado para acreditar que o dinheiro era escasso, que a felicidade era privilégio de poucos, que o triunfo era exclusivo dos estudiosos. Acreditava que, por abandonar os estudos, por falhar em meus primeiros empregos, estava destinado a uma vida limitada. E a verdade é que estava. Mas não por vontade do mundo. Era porque minha mente operava em um modelo criado por outra pessoa. E esse modelo, esse paradigma, controla tudo. Ele determina como você vê o dinheiro, como reage a oportunidades, como se sente diante do fracasso. Ele define até quanto você acha que merece ganhar mensalmente. É por isso que há pessoas inteligentes em dificuldades, pessoas esforçadas e estagnadas, porque não se trata de saber mais, mas de mudar internamente. Já notou que sempre volta ao mesmo ponto? Que não importa quanto economize, empreenda, planeje, algo o puxa de volta? Não é azar, é um padrão. É seu paradigma o protegendo da mudança, porque seu subconsciente foi moldado para mantê-lo seguro. Não realizado. Seguro. Sabe aquele medo que sente ao pensar em deixar o emprego? Ou em cobrar mais por seus serviços? Ou em terminar um relacionamento prejudicial? Isso não é prudência, é programação de escassez e limitação, e aí é onde a maioria para, porque acham que esse medo é real. Mas é apenas a voz de um modelo antigo, dizendo que mudar é arriscado, mas digo, não mudar é ainda mais arriscado. Quando compreendi isso, quando percebi que meu fracasso não era culpa minha, mas minha responsabilidade, comecei a mudar. Não externamente, mas internamente. E essa transformação foi tão poderosa que em poucos meses ganhava mais do que imaginei ser possível. Não porque me tornei um gênio, mas porque reescrevi o código. É por isso que estou aqui dizendo isso. Você pode mudar. Você pode romper esse ciclo. Pode escolher não aceitar mais esse modelo mental como sua verdade, mas precisa fazê-lo agora, porque quanto mais adia, mais profundamente o paradigma se enraiza. E ele não desaparece sozinho. Ele lutará por cada centímetro de sua zona de conforto. Então me responda. Até quando viverá uma vida que não escolheu? Até quando continuará pensando que toma decisões? Quando, na realidade, apenas repete o que lhe ensinaram a acreditar. Você não foi feito para sobreviver. Você nasceu para criar, para crescer. Mas isso só acontece quando você quebra o ciclo. Hoje, você tem uma escolha. Continuar como sempre foi, ou assumir o controle do que pode se tornar. A maioria vive como se tivesse todo o tempo do mundo, como se houvesse garantias, como se o futuro fosse sólido, garantido, como um contrato. Mas não é. E você sabe disso. Você sente isso. Só que, mesmo sabendo, permite que os dias passem como se nada estivesse em jogo. Adia decisões. Deixa sonhos para depois. Vive o presente como uma espera para algo que talvez nunca chegue. E o mais cruel é que o presente é tudo o que realmente tem. Aprendi essa verdade da pior maneira.
Um amigo próximo, Bob Yates, um jovem cheio de vida, sonhos, planos, morreu aos 16 anos. Um acidente de carro. E aquilo ficou gravado como um lembrete eterno. Ninguém sabe quanto tempo resta. Você pode pensar que tem anos, décadas, mas e se não tiver? Pode pensar em começar amanhã, mudar no mês seguinte, agir no próximo ano. Mas e se o tempo não esperar? A verdade é simples, mas brutal. O tempo não é seu. Você não controla o futuro. O passado se foi. Tudo o que existe é agora, este segundo, esta decisão, esta respiração. Lembro-me de minha avó. Sempre dizia: logo eu partirei, querido. Dizia isso sempre, como se já tivesse aceitado o fim, com menos de 60 anos, mas viveu até 94. Sabe o que isso significa? Que teve mais 34 anos enquanto acreditava estar nos últimos momentos. Agora veja o contrário. Bob, meu amigo, aos 16, achava que tinha meio século pela frente e não tinha nem mais meia hora. Essa incerteza, que nos amedronta na verdade, é um presente, porque nos força a despertar, nos força a viver, a parar de adiar o que realmente importa. Quantas vezes disse: um dia ainda farei isso. Um dia mudarei de cidade. Um dia terei minha empresa. Um dia me permitirei viver do meu jeito. Mas esse um dia nunca chega, porque está preso a uma ilusão de controle do tempo. Pensa, ainda não é a hora. Mas quem disse que você escolherá quando será? Essa é a hora, não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito, porque a perfeição é uma armadilha. Ela faz você esperar, enquanto a vida passa. Quando descobri isso, parei de buscar o momento ideal. Compreendi que o agora era tudo o que tinha, e passei a tratá-lo como sagrado. Comecei a tomar decisões com mais ousadia, a agir com mais presença, e os resultados começaram a acontecer tão rapidamente que era como se o universo estivesse esperando o meu movimento para responder. E é isso que quero que entenda. O universo responde ao movimento, não à intenção, não ao desejo passivo, mas à ação decidida, aquela que nasce do agora. Você pode continuar preso ao passado, se culpando, se arrependendo, desejando que as coisas tivessem sido diferentes, ou continuar congelado no futuro, planejando, sonhando, esperando o tal momento certo. Mas isso não é vida, isso é ilusão. O agora é o único lugar onde a transformação acontece. É aqui que você escolhe, é aqui que você age, é aqui que você muda seu destino. E sabe o que há de mais belo nisso? Você não precisa esperar. Não precisa de mais recursos, não precisa de diploma, não precisa de permissão, só precisa decidir. Enquanto me escuta, o tempo continua a passar. O que fará com os próximos minutos? Porque no fim, a única pergunta que importa é: continuará esperando ou viverá? Já percebeu que muitas vezes sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não faz? Sabe que deveria economizar, mas gasta. Sabe que precisa estudar, mas procrastina. Sabe que aquele relacionamento o prejudica, mas continua nele. E então se culpa, se julga, se chama de fraco. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com força de vontade. Tem a ver com programação mental. O que o impede não é falta de informação, é seu paradigma. Pode ter todos os cursos, livros e diplomas. Pode assistir milhares de vídeos motivacionais. Mas se não mudar a estrutura invisível que comanda suas ações, tudo continuará igual. Porque o paradigma é como um piloto automático ativado sem seu consentimento e agora controla sua vida nos bastidores. Já vi isso acontecer com pessoas extremamente inteligentes, com currículos impecáveis, mas que nunca progridem. Sabem o que fazer, mas não fazem. E eu compreendo se estiver nessa situação porque já estive lá. Por muitos anos, soube que queria uma vida diferente. Olhava ao meu redor e sabia que aquilo não era o que merecia. Mas parecia que toda vez que tentava mudar, algo me puxava de volta. Era como tentar correr com uma corrente presa ao tornozelo. E essa corrente era invisível, silenciosa e poderosa. Ela se chamava paradigma. A maioria vive sem questionar esse modelo mental. E o mais curioso
é que ele nem foi criado por eles. Foi instalado desde cedo, pelos pais, professores, sociedade. E você cresceu achando que aquele era o modo certo de viver, mas era apenas o modo programado. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Quantas vezes fez uma promessa a si mesmo e quebrou? Quantas vezes disse, desta vez será diferente? E não foi? Isso acontece porque o paradigma tem uma força muito maior do que sua lógica. Ele não opera com argumentos, ele opera com hábitos. E hábitos residem no subconsciente. É por isso que mudar apenas com força de vontade não funciona. Precisa reprogramar a raiz. Precisa substituir o paradigma que dirige sua vida sem sua permissão. E isso não é teoria. Sou prova disso. Aos 26 anos, não tinha dinheiro, não tinha educação, não tinha perspectivas. Mas quando comecei a mudar minha forma de pensar, minha vida mudou, no melhor sentido. Em pouco tempo ganhava mais de $1 milhão por ano. Não porque me tornei alguém diferente da noite para o dia, mas porque reconfigurei a forma como me via e via o mundo. Passei a agir em harmonia com uma nova identidade. E quando você age de acordo com quem quer se tornar, tudo começa a mudar. Sabe aquela história de agir como se já fosse? Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade poderosa. Porque o que o impede de se mover não é o mundo, não são as circunstâncias. É a imagem que tem de si mesmo. E essa imagem é moldada por seu paradigma. Pessoas como Mike Tyson, por exemplo, tiveram tudo: dinheiro, fama, talento. Mas nunca reconfiguraram seus paradigmas. Resultado: autossabotagem, derrota, perda. Porque não adianta alcançar o topo com um paradigma de queda. Você encontrará um jeito de descer. Enquanto isso, outros, com origens humildes, sem vantagens, superam obstáculos porque mudaram internamente antes de mudar externamente. E isso vale para você também. Você não precisa de mais um diploma. Não precisa esperar pela motivação ideal. Precisa decidir romper esse ciclo. Agora. Então me diga, quantas vezes mais repetirá esse mesmo padrão? Até quando saberá o que precisa fazer, mas continuará paralisado? Você tem todo o potencial, mas se não mudar seu paradigma, viverá abaixo dele pelo resto da vida. E isso seria um desperdício absurdo da pessoa incrível que você pode ser. Tudo o que vive hoje, absolutamente tudo, é um reflexo direto da imagem que tem de si mesmo. Quanto ganha, os relacionamentos que atrai, os lugares por onde anda, até o modo como se veste, tudo está em harmonia com o que acredita merecer. E essa imagem foi moldada ao longo dos anos por vozes que nem sempre foram justas com você. Talvez tenha crescido ouvindo que dinheiro não nasce em árvores, que não se pode confiar em gente rica, ou que o mundo não é justo. E com o tempo, isso deixou de ser apenas uma crença e se tornou parte de sua identidade. Você começou a se ver como alguém que precisa lutar muito para conquistar pouco, alguém que não nasceu para isso. E o mais cruel é que, mesmo quando a vida lhe oferece oportunidades, você recua. Porque, no fundo, algo em você acredita que não é digno, não é capaz, não é suficiente. Mas o que aconteceria se você mudasse essa autoimagem? Pesquisas da Universidade de Stanford e de institutos de psicologia positiva mostram que a percepção que uma pessoa tem de si mesma afeta diretamente seus níveis de produtividade, saúde mental, decisões financeiras e até a longevidade. Ou seja, você não age de acordo com a realidade. Você age de acordo com sua identidade. E se essa identidade estiver desalinhada com a vida que quer, você se sabotará sem perceber. Vi isso acontecer repetidamente com pessoas brilhantes. Elas diziam que queriam mais, sonhavam alto, mas viviam como se não merecessem. E adivinhe, a realidade delas obedecia exatamente esse comando silencioso. A primeira vez que percebi o poder da autoimagem, estava ganhando muito dinheiro, mais do que jamais imaginei ser possível. Viajava, construía empresas, tinha escritórios em várias cidades, contratava pessoas. Mas, mesmo assim, havia algo em mim que ainda carregava a identidade do garoto pobre, sem instrução, que abandonou os estudos cedo.
E foi quando percebi isso que comecei a desperdiçar dinheiro. Não cuidava, não valorizava. Por quê? Porque no fundo, não me via como alguém capaz de manter aquele nível de sucesso por muito tempo. Foi aí que parei. Me questionei. E percebi. Não era o mundo que estava errado. Era a forma como eu me via. Sua mente é como um termostato e está programada para manter sua vida dentro de uma faixa que você considera normal. Se você começa a ganhar mais do que acha que merece, ela encontrará um jeito de o puxar para baixo. Se entra num relacionamento melhor do que os anteriores, ela começa a criar medos, dúvidas, desconfianças, porque isso não combina com sua imagem interna. E é por isso que tanta gente anda em círculos. Conseguem dar um passo, depois recuam. Melhoram um pouco, depois desabam, porque a autoimagem não foi trabalhada. E sem isso, nenhuma conquista dura, nenhum resultado se sustenta. Você precisa escolher conscientemente uma nova imagem de si mesmo. Não aquela que a sociedade lhe deu, não aquela que sua infância definiu, mas a imagem de quem você decide ser a partir de agora. Pode começar hoje mesmo. Pegue um papel. Escreva com detalhes como seria sua vida se você acreditasse plenamente em seu valor. Como falaria? Com quem se relacionaria? Quanto ganharia? Onde moraria? Quem seria? Leia esse papel todos os dias, por 21 dias, de manhã, antes de qualquer outra coisa, e à noite, antes de dormir. Faça isso com seriedade, com intenção, não como um ritual trivial, mas como um compromisso com sua nova identidade. Porque uma vez que você mude a forma como se vê, o mundo será obrigado a responder. E então, finalmente, entenderá por que tanta coisa parecia dar errado antes. Não era azar. Não era falta de oportunidade. Era apenas você vivendo uma vida que não combinava com a imagem que carregava dentro de si. Mas agora, isso pode mudar. E tudo começa com a decisão de se ver diferente. Porque só quando você se vê como alguém digno da vida que deseja, é que ela começa a se manifestar diante de você, como um espelho, como uma consequência inevitável, como o destino que você, enfim, escolheu viver. Tudo o que você precisa para transformar sua vida já está dentro de você. Só falta decidir liberar esse poder. O ponto mais importante que quero que leve daqui é justamente essa escolha, a decisão de avançar, de não ficar parado no mesmo lugar, de se permitir crescer. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Seu desejo de evoluir está mais forte do que nunca, e agora é o momento de subir mais um degrau nessa jornada de crescimento. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai lhe mostrar exatamente o passo que faltava para você se tornar 1% melhor do que é hoje. Quero agradecer de coração por estar aqui, por fazer parte dessa caminhada. Se quiser ajudar o canal a crescer, deixar seu obrigado já faz uma diferença enorme. E se desejar entrar para a nossa comunidade, assinando o canal, terá acesso a conteúdos exclusivos e prioridade nos vídeos para acelerar ainda mais sua evolução. Espero você no próximo vídeo. Vamos juntos dar esse próximo passo e continuar crescendo.